Continuando então, pessoal, com a nossa série Apocalipse Explicado, e dessa vez Apocalipse capítulo 20, um dos temas mais difíceis de se entender de toda a Bíblia, sim. O milênio. Seria o milênio literal ou apenas simbólico, né, segundo o conceito amilenista. Então nós temos aqui a passagem. Vamos ler. Depois de Apocalipse 19, então, ou seja, depois da volta do Messias, acontece isso aqui, ó. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Não necessariamente isso aqui é literal. Isso aqui talvez seja uma forma simbólica de se dizer, né, espiritualmente, que essa corrente é para prender alguém ou um ser, né, e que essa chave do abismo não seja uma chave literal como a gente conhece, sim uma outra coisa. Tá? Mas sim, existe o abismo na Bíblia e o verso 2 vai complementar isso. Esse anjo, então, ele segurou o dragão, a antiga serpente, é o mesmo ser, que é o diabo, o mesmo ser, Satanás, o mesmo ser. Nós encontramos aqui a antiga serpente, meu irmão, faz referência à serpente que estava no Éden, lá em Gênesis 3, quando enganou Adão e Eva, e Adão ali pecou também naquele ponto da história, onde entrou o pecado no mundo, em Gênesis 3. Dragão, antiga serpente, diabo, Satanás, é o mesmo ser. Então, acontece que esse anjo, com essa grande corrente e a chave do abismo, ele prendeu Satanás por 1000 anos. E pronto, aqui entra um dos temas mais difíceis da Bíblia, o milênio. Esses 1000 anos seriam literais ou seriam simbólicos, como dizem os amilenistas? Ou seja, vai haver ainda 1000 anos do diabo preso após a volta do Messias? Ou, conforme os amilenistas, o conceito amilenista diz, ou seja, amilenista, a pessoa que crê que o milênio não é literal. Começaria então a partir da crucificação do Messias, e aí de forma simbólica passou-se esses 2000 anos, mais ou menos, e esses 2000 anos seriam o milênio. Então é a mesma coisa que dizer que Satanás estaria preso. Né? Então vamos ver, vamos ler tudo para depois a gente argumentar. Verso 3, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele. Veja, não está dizendo aqui que Satanás vai ser morto. Não está dizendo aqui que Satanás vai ser destruído. Está dizendo aqui que Satanás vai ser preso. Um selo sobre ele, ou seja, um selo, um poder, uma autoridade, uma proibição para não poder sair dali. Ele vai ser lançado no abismo, num local, numa prisão. Fechou-o, vai ser fechado lá, vai ser trancafiado lá. Para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Veja, como o Apocalipse ele é um livro extremamente simbólico, dá assim uma margem a se entender de que talvez esses 1000 anos não seriam de fato literais, mas simbólicos, ou seja, um longo período de tempo na história, Satanás seria preso para que não enganasse mais as nações. Quais nações? Nações dessa terra aqui, atual que você conhece. Bom, aqui tem vários problemas mesmo. Porque diz depois, ou seja, depois que se passam os 1000 anos, depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. E aqui então entra uma base para o amilenismo. Esse pouco tempo é o mesmo pouco tempo que nós vimos aqui em várias outras passagens do Apocalipse, nessa mesma playlist. Vai durar pouco tempo, reinarão pouco tempo, que é o tempo do reinado do Anticristo. Coincidentemente,
A Bíblia também trata dessa questão profética do reinado do anticristo como um curto período de tempo, um pouco tempo. Então, também bate com as outras passagens que nós lemos aqui em vídeos passados, que Satanás foi expulso, né, do céu, sabendo que lhe resta pouco tempo, né, desceu com grande ira para perseguir a igreja. Então, esse que é o detalhe. Essa passagem aqui, ela dá um amparo ao amilenismo, ou seja, a tese, a interpretação bíblica de que o milênio seria simbólico e não literal, de que o milênio, na verdade, ele começaria na crucificação do Messias e terminaria na volta dele, por causa dessas similaridades etimológicas e expressões bíblicas. Só que nós vamos ver aqui daqui a pouco que também é muito difícil de se entender que seria literalmente o amilenismo a doutrina correta nessa temática, porque aqui nos outros versículos a gente encontra mais passagens, não termina aqui. Então vamos lá no verso 4, diz assim: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. E lembre-se que Apocalipse 20 é depois de Apocalipse 19. Apocalipse 19, como nós vimos no vídeo passado, é a volta do Messias. Quando o Messias volta, meu irmão, é a volta gloriosa do Messias. Então, depois da volta gloriosa do Messias, vi tronos. João aqui está vendo tronos. E sentados nesses tronos, pessoas que foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho do Messias, de Jesus aqui, bem como por causa da palavra de Deus, do Criador, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca da besta na fronte e na mão, e viveram e reinaram com o Messias durante 1000 anos. É lógico que esses 1000 anos são os mesmos 1000 anos que estão aqui, ó. Aqui tem um detalhe. Quando a gente vai fazer uma exegese, a gente encontra que essa palavra aqui, viveram, no grego, e aqui a gente vai ter que entrar um pouco no grego aqui, ela é a seguinte palavrinha, aqui, ó. Ezesan. E essa palavra ezesan, viveram, vem da raiz zoe, que significa vida eterna. Logo, ela não se refere delimitadamente apenas à regeneração, mas sim a uma vida que não acaba. Esse viveram é praticamente como se tivessem sido ressuscitados. Nós vamos ver isso no versículo posterior aqui embaixo. Ó, ezesan, que ebasileosan, e reinaram, vem de basileos essa palavra aqui, que é reis. Metator Christu, Hilia ete, ou seja, com o Messias, por 1000 anos, né? Então você encontra aqui, para essas pessoas, veja, se essas pessoas morreram por não adorarem a besta, ó, João está vendo as almas dos decapitados. As pessoas durante a tribulação vão perder a vida, vão ser decapitados, vão ser mortos. Porque elas não vão adorar a besta, ou seja, o anticristo, não vão se dobrar, não vão adorar a imagem da besta, e não receberam a marca. A pergunta é, quando que vem a besta? Quando que vem a imagem da besta e quando que é implementada a marca da besta? Durante a tribulação. E só. Então nós temos aqui um parâmetro que essas pessoas foram mortas durante a tribulação. A grande tribulação é um período final já. E aqui tem um detalhe, que diz que essas pessoas viveram, meu irmão. Eles morreram,
mas viveram. E não só viveram depois da tribulação, como também reinaram com o Messias durante 1000 anos. A pergunta é como que o amilenismo poderia fazer sentido aqui, ou seja, os 1000 anos seriam apenas simbólicos, não literais, após a volta do Messias. Né, o conceito amilenista já diz que os 1000 anos já estão acontecendo agora. Se para essas pessoas reinarem com o Messias, primeiro elas tinham que morrer pela besta. Por não adorarem a besta e nem sua imagem, nem receberem a marca. Eles vão viver e vão reinar com o Messias durante 1000 anos. Aí os amilenistas eles têm que fazer, infelizmente, né, aqui entram alguns reformados, a maioria dos reformados são amilenistas, com exceção de alguns reformados que são pré-milenistas históricos, ou seja, eles creem que os 1000 anos apenas começam após a volta do Messias. Eu não vou entrar aqui na questão do pré-milenismo dispensacionalista, porque é outra coisa, eu acho que é uma heresia. E sem falar no pré-tribulacionismo, que já foi refutado em meus vídeos, então isso aqui também é outra lamentável interpretação da Bíblia, né? Então, quando a gente encontra aqui essa questão, você vê que continua no verso 5, olha só. Os restantes dos mortos, ou seja, os que morreram, não salvos. Eles morreram, meu irmão. Morreram de fome, morreram de sede, morreram durante toda a história também da humanidade. Eles não reviveram. Até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. E aqui, infelizmente, muitos reformados interpretam errado, porque eu já vi isso e está errado sim. Tá? Meu irmão, eu aprendi muito com a IPB, eu fiz curso de teologia na IPB, eu fiz curso de teologia em outros lugares, mas a última foi a IPB. E o detalhe é que a IPB tem também seus erros. E um dos erros é esse, é dizer que essa ressurreição aqui é regeneração. Não, essa ressurreição aqui não é regeneração. Regeneração é outra coisa. Quando você encontra aqui no grego essa palavra ressurreição, ela é anástasis. E para ainda intensificar o detalhe, é anástasis riprote, ou seja, a primeira ressurreição é a exata expressão que está lá em 1 Tessalonicenses 4, 15, 17. Quando a gente vai para lá e vê essa mesma expressão, você quer ir para lá? Vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, verso 15 a 17 no grego aqui, ó. Ele vai falar: tu togaremen legomen logo Kyrio temisizontes e peralipomini istin parousian to Kyrio umeftasomenthus quimecentas. Ou seja, está falando aqui da volta do Messias, né? Já falei muito essa passagem aqui. Nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, a palavra vinda aqui é parousia em grego, significa chegada, presença visível, reaparecimento no grego, segundo o dicionário Strong. De modo algum precederemos os que dormem, ou seja, nada vai acontecer com os vivos que estiverem até o final da tribulação, sem que primeiro aconteça algo com os que dormem. O que vai acontecer com os que dormem? Os que dormem no Messias vão ser ressuscitados. É o que diz aqui no versículo 16, ó. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta do Criador, descerá dos céus, os mortos no Messias, os que morreram em toda a história regenerados, ressuscitarão primeiro. Está aqui a expressão grega, ó. O tetos o Kyrios en kelismati, en phone archangelo que en saupigiteu katabesate apuranu, kei nekri en Christo anastesonte proton. E não, alguém vai querer aqui falar que eu estou falando errado do grego. Não estou não, cara, porque quando você encontra aqui, existem as regras de tongais. Então você não vai falar anastesontai. Não existe isso, tá? Você vai falar anastesonte, tá? Ou anastesonte, como está aqui o acentozinho. E proton, tá? Proton. Que é primeiro, eles ressuscitarão primeiro. Quando você encontra essa expressão aqui, você vê que é da mesma raiz anastas, que significa ressurreição. E primeiro é que vai acontecer primeiro, para depois os vivos serem arrebatados, que é o que você vai ver aqui no versículo 17 depois. É aqui que está a menção do arrebatamento, né? Do verso 17. Ó. E depois, então, da ressurreição, os vivos serão arrebatados. Pronto. Então, você encontra a mesma expressão, denotando que é o mesmo evento.
Apocalipse 20 de novo aqui. Ó. Esta é a primeira ressurreição. É a expressão Anastase Hiprote, ou Anastase Sonte Proton, como diz lá em 1 TS4, que nós lemos antes. Então, quando você encontra que os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos, não dá a entender que esses ímpios não ressuscitarão na volta do Messias, mas apenas depois que passar os 1000 anos? Porque diz que aqui esta é a primeira ressurreição. Ó, verso 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, ou seja, sobre a igreja, sobre os regenerados, sobre os judeus messiânicos salvos, a segunda morte não tem autoridade, eles não vão morrer. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e do Messias e reinarão com ele os 1000 anos. Olha só, aqui está falando no verso 6 o ápice da questão, que somente sobre esses que serão ressuscitados na volta do Messias, porque aqui está anástasis, não está regeneração não, está anástasis, é ressurreição. Só que aí, infelizmente, muitos da IPB interpretam equivocado, muitos reformados interpretam equivocadamente, dizendo que essa ressurreição seria a regeneração. Tem que forçar um pouco o texto para isso, né? Esses não vão morrer, a segunda morte não tem autoridade, serão sacerdotes do Pai e do Messias e reinarão com ele os 1000 anos. Os 1000 anos. Que 1000 anos são esses? São 1000 anos que já começaram desde a crucificação do Messias até a volta dele? Ou são 1000 anos que vão começar recém depois da volta do Messias? Essa é a questão. Essa é a questão que gera muita dúvida em muitos. Por quê? Porque no versículo 7, olha o que diz. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então veja, se o amilenismo é certo, se os 1000 anos não são literais pós-volta do Messias, mas simbólicos, e já estamos vivendo eles, é a mesma coisa que dizer que Satanás estava preso desde a crucificação do Messias até hoje. Satanás preso, meu irmão. Satanás preso. Uma coisa que eu duvido muito. Sério, eu duvido muito. Porque houve muito engano em todas as formas, durante a história inteira, até hoje. Aí entra aqueles argumentos, tá, mas Satanás estava preso, mas ele mandava os seus demônios, os demônios estavam agindo, é toda aquela coisa, né? Infelizmente a Bíblia ela abre um leque muito gigantesco de interpretações. Então aqui você só tem duas possibilidades. Ou Satanás estava preso desde a crucificação do Messias até hoje e vai ser solto só para reinar com o anticristo aqui na Terra. Ou ele vai ser preso na volta do Messias por 1000 anos literais. E vai ser solto só no final, para enganar as nações, conforme diz aqui o verso 8, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. E aqui está falando de ímpios. E aqui entra um problema para o pré-milenismo histórico. Veja, meu irmão, existem problemas para o amilenismo e problemas para o pré-milenismo histórico. Que é a mesma coisa que dizer que vai ter um número de ímpios tal na Terra que vai ser como a areia do mar, depois da volta do Messias. Entendeu o problema dessa passagem? Por isso que assim, literalmente, cara, esse tema do milênio, ele é muito complicado. É muito difícil, porque a não ser que se interprete literalmente como sendo 1000 anos simbólicos, Satanás estaria preso por esse tempo todo, desde a crucificação do Messias, e vai ser solto agora para o anticristo
no final dos tempos agora, nesse nosso tempo aí, agir. E aí, aqui o verso 8 significaria Satanás enganando as nações para o tempo do fim, aqui, Gog e Magog, para reunir a peleja contra Israel, Jerusalém, e os ímpios, daí faz sentido. Verso 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. Essa expressão aqui tem em outras passagens, como nós já vimos aqui, até na Antiga Aliança, quando fala que Jerusalém vai ser sitiada, vai ser cercada. Ou seja, tem uma base aqui então para milenismo, para dizer que isso aqui na verdade então vai acontecer ainda nos nossos tempos e não daqui 1000 anos. E a cidade querida desceu, porém fogo dos céus consumiu, ou seja, na volta do Messias. Verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E quando fala que já se encontram, denota que foram lançados antes do diabo lá. Uma base agora para o pré-milenismo histórico e não mais para o milenismo. Isso aqui tem uma discrepância gigante, cara. De 1000 anos de diferença. Quando fala que serão atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos, já vimos que isso aqui, na verdade, é a consequência da condenação e não o sofrimento eterno. Não há motivo, não há razão, não há objetivo plausível em se manter pessoas, por mais que seja a besta e o falso profeta, sofrendo eternamente. É a mesma coisa que dizer que o credor, então, ele criaria pessoas somente para sofrer, eternamente. Isso contraria um pouco não, muito, o caráter do próprio credor. Ele é justo, ele só pode fazer... Eu não estou aqui querendo limitar o credor a nada, entenda? Mas eu digo que ele... O que o credor faz? Ele pune justamente. Ou seja... como que ele vai punir alguém por coisas que esse alguém não cometeu? Então, deixar uma pessoa sofrendo, pegando fogo dentro do lago de fogo para toda a eternidade não condiz com a vida de pecado. Vamos supor que a pessoa pecou 80 anos. É justo 80 anos de erro, pecado, por mais que foram terríveis, mas sofrer por toda a eternidade, meu irmão, as pessoas não têm noção do que é eternidade. Meu irmão, eternidade é coisa que não tem fim, que não acaba. É sofrimento eterno. Isso aqui eu já expliquei em vídeos no meu canal, tanto nesse quanto no canal do Rômulo no YouTube, sobre a questão do inferno, do tormento eterno. E já foi explicado lá que isso não existe, tá? Não existe isso. Você não tem como conciliar o caráter do Criador com sofrimento. Até porque quando o próprio Criador mandava a lei dele aqui para essa terra, na Antiga Aliança, para ser cumprida, não tinha nada de tortura lá, meu irmão. Quando tinha que executar alguém por algum tipo de erro, pecado, crime e tal, era execução, decapitação, apedrejamento. Tinha até um lá que era sobre botar na fogueira. Tinha uma questão bem complicada. Se a filha do sacerdote lá se prostituísse, enfim... Mas era para dar exemplo, tá? Porque o povo era santo e tinha que seguir um Deus santo para dar exemplo. Então, quando acontecia essas coisas, era para dar exemplo o povo não pecar mais, tá? Mas não era tortura eterna, meu irmão. Tá? Por mais que, sim, apedrejamento é terrível, morte na fogueira é terrível, tá? Bem pior do que decapitação. Decapitação ainda é mais rápido, tá? Agora, meu irmão, dura pouco tempo ali. Dura pouco tempo ali, cara. Dura minutos. Em questão de minutos, a pessoa morreu. O problema é você... Cara, se o mandamento é esse, imagina, cara. Como é que o Criador vai fazer... Vai botar seres sofrer por toda a eternidade? Meu irmão, sabe o que é eternidade? Imagina... botar alguém dentro de um lago de fogo sem parar por um dia inteiro, 24 horas. De grito, dor incessante. Por
uma semana sem parar, 1 ano sem parar, 5 anos sem parar, 100 anos sem parar, 100 mil anos, 500 milhões de séculos, 999 quintilhões de milênios pegando fogo. É muito pior que isso, é a eternidade. Sendo torturado e sofrendo. Meu irmão, não existe isso. Não existe isso. Meu irmão, até o diabo, quando vem para essa terra aqui e usa seus servos, é para matar, para destruir. Ele pode até usar alguém para torturar, mas acaba. Então, cara, as pessoas, eu não consigo entender, cara, como é que conseguiram fazer uma lavagem cerebral tal nas pessoas que elas acham que o Criador dos céus e da terra, tá, o ser que fez, o Todo-Poderoso, que fez todas essas coisas, meu irmão, ele vai botar pessoas para sofrer, ser torturada das piores formas possíveis por toda a eternidade. Enquanto o Criador existir e é para sempre, ele vai estar lá no céu, na nova terra, você também, na Nova Jerusalém, etc e tal, e sabendo que vai ter lá no mesmo momento, talvez o teu pai, tua mãe, um parente seu, o teu irmão, sofrendo lá no lago de fogo por toda a eternidade, pegando fogo sem parar. Cara, é totalmente contraditório. Então você tem que entender isso aqui como consequência eterna. Quando fala séculos dos séculos, não necessariamente é a tortura que vai durar para sempre, e sim que a consequência é para sempre. Essa expressão aqui, ela do grego, deixa eu ver se é aionas ton aionon, deixa eu ver aqui. Aionas ton aionon. Pelo século dos séculos. Significa uma expressão para sempre. Deixa eu ver aqui. Quando fala aqui que serão atormentados, sim, serão atormentados de dia e de noite. Só que tem que entender que aqui é o momento em que eles levarão os açoites, o fogo, o tormento, a tortura. Realmente eles pagarão pelos pecados, tá? O falso profeta e a besta, mas é por um tempo. Não vai ter descanso de dia e de noite. Por quê? Porque são muitos pecados que fizeram, né? Sim, vai haver uma punição, sim. Agora, ninguém é punido para sempre com dor, e sim com a consequência da destruição eterna. É isso que a Bíblia fala. Então, o que acontece? Calma, agora nós temos outras passagens aqui para entender. Vamos lá. Bases que buga literalmente a nossa cabeça. Olha só. Mateus 25. É uma base que vai trazer um forte conceito para o amilenismo. Né? Tá falando aqui da parábola das 10 virgens, tá falando da volta do Messias. Já tenho explicação sobre isso aqui nos vídeos da playlist sobre arrebatamento da igreja. Mas não é aqui que a gente vai ver, é mais para baixo. Nós encontramos aqui, ó, a partir do versículo 31. O que vai acontecer na volta do Messias? Aqui tem uma forte base para o amilenismo. Quando vier o Filho do Homem, ou seja, a volta do Messias, na sua majestade, todos os anjos com ele. Veja, meu irmão, a volta do Messias vai ser gloriosa, tá? Não vai ser como a primeira vinda, não. Quando ele vier, ele vai vir para reinar, glorificado. E ele já veio uma vez aqui, mas veio para cumprir sua primeira missão. Ser crucificado, pagar pelos pecados da igreja, o cordeiro, para fazer a justificação, a expiação. Veja, quando ele veio, ele ficou alguns anos nessa terra. A terra continuou aqui do mesmo jeito, entre aspas, mas houve grande modificação espiritual. Algumas modificações físicas também, vamos dizer assim, por parte das pessoas. Né? Quando ele voltar, a tendência é que a terra ainda continue. Né? Só que aqui nós encontramos algumas passagens. Olha, quando ele vier, se assentará no trono da sua glória. É a grande pedra do sonho lá, da estátua de Daniel, que é lançada assim ao ciro de mãos, vem do céu, cai nos pés de barro com ferro. Ali é o reino dele, o trono dele, que vai ser, então, estabelecido aqui. Tá? 32.
E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Aqui e somente aqui vai haver a separação entre bodes e ovelhas. Tá? Na volta dele, ele vai separar a igreja para um lado, bodes para o outro. Ele vai fazer uma separação aqui. Ele vai colocar as ovelhas à sua direita, mas os bodes, cabritos, à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha só, que coisa interessante. Então a igreja aqui provavelmente vai ser glorificada na volta do Messias, então vai herdar o reino. Ele vai dizer aqui algumas características: tive fome, me deste de comer, fui forasteiro, vocês me hospedaram, estava nu, me vestistes. Quando vocês fizeram isso a um pequenino, que crê em mim, a mim fizeste. Ele vai dizer para os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aqui, quando fala fogo eterno, não é necessariamente que a tortura vai durar para sempre. Não está falando de tortura aqui, está falando que o fogo eterno, ou seja, o fogo que vai haver sim no dia do julgamento, ele é algo que vai durar até destruir os ímpios, conforme se deve, segundo cada um as suas obras. Aqui tem um detalhe. Esse versículo 41, meu irmão, dá forte base para o amilenismo. Ou seja, que os 1000 anos seriam apenas simbólicos, porque quando ele vier, ele já vai lançar os ímpios logo de fogo. Entendeu? Como é uma questão bem complicada? Porque no Apocalipse 20, nós vimos que talvez aqueles 1000 anos não sejam simbólicos, né? Que tem uma separação ali de tempo. Então, é bem complexo isso aqui, só que assim, ó, não acaba por aqui. Não é que isso é uma contradição entre o que o Messias... Isso aqui tem que ficar muito claro. Não é uma contradição entre o que o Messias está falando aqui em Mateus 25:41 e Apocalipse 20. Muitos vão usar isso para dizer: tá vendo? Apocalipse bebe de fontes gnósticas, é um livro herético. Não, não, não. Calma, cara. É uma questão de interpretação. É uma questão de interpretação em que simplesmente é difícil de se bater o martelo. Só que se o Apocalipse for interpretado de forma milenista, com os 1000 anos simbólicos, não tem contradição. Agora, da mesma forma, também não tem contradição se você interpretar o Apocalipse 20 de forma literal e aqui de forma kairos, no tempo do Criador. Porque, sim, aqui fala que quando ele vier ele vai separar, mas não está dizendo o tempo, se tem ainda 1000 anos de sobra. E sim que isso aqui vai acontecer pós-volta dele. Então, mesmo assim, é uma questão muito difícil de bater o martelo. Agora, calma. Vamos para Isaías 65, a partir do versículo 17. Olha só. Meu irmão, Isaías. Olha o que diz aqui. Pois eis que crio novos céus e nova terra. E não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Meu irmão, aqui tem tanta coisa para eu falar só sobre esse versículo que daria um outro vídeo. Mas eu vou resumir muito aqui para você. Meu irmão, basicamente o Criador vai fazer novos céus e nova terra. Isso aqui já está profetizado lá em Isaías, meu irmão, que foi escrito há 722 anos antes do Messias. Aqui. Profecia, né, altamente inspirada, vamos dizer assim. Que já denota para algo que vai acontecer futuramente, depois da volta do Messias, meu irmão. Não haverá lembrança das coisas passadas. Rapaz, tem coisas na sua vida que você já passou há anos atrás que você não se lembra, você já esqueceu. E detalhe, você ainda está com o teu mesmo cérebro. Imagina, meu irmão, na hora da morte, o teu corpo fica decomposto. O teu cérebro se decompõe. Perde todas as memórias, sinapses cerebrais e tudo mais.
Então, é nesse sentido. Quando a igreja receber um novo corpo, imortal, glorificado e corruptível, conforme diz 1 Coríntios 15, 51 e 58, lá ele vai ser dado novas coisas, no geral. E por isso não haverá lembrança das coisas passadas. Significaria dizer que após a volta do Messias, após o arrebatamento da igreja, após a criação do novo céu e nova terra que o Criador vai fazer, você provavelmente não vai lembrar de absolutamente nada dessa terra aqui. Tem grandes indícios que sim. Talvez o próprio Criador vai fazer você lembrar apenas de coisas boas, como, por exemplo, do Messias. Agora, talvez coisas ruins, outra coisa, talvez não sejam lembradas mesmo, né? Tem coisas na sua vida que você já não consegue lembrar mais. E você nem morreu ainda. Imagina, meu irmão, depois da morte. Então, é uma coisa muito elevada para se entender. Jamais haverá memória delas. Isso aqui é muito grandioso, né? Mas vamos lá. Olha. Deixa eu ver aqui. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Está falando aqui do povo eleito. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. 19. E exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro e nem clamor. Isso aqui está tudo em Apocalipse 21. O capítulo que nós vamos ver depois. No novo céu e na nova terra, que o Criador vai fazer, não vai mais haver choro. Agora tem um detalhe. Olha aqui o verso 20. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Essa passagem aqui é muito difícil. Como assim? No novo céu e na nova terra, depois da volta do Messias, ainda vai haver morte e pecado. É isso que o texto está dizendo, meu irmão. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. E aqui talvez, apenas talvez, se dá a entender que seria num reino milenar. Porque como é que o pecado vai entrar na Nova Jerusalém? Agora talvez num reino milenar ainda ocorra. Por quê? Porque fala aqui no versículo 21. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhos e comerão seu fruto. Vai haver ainda plantações na terra. Não edificarão para que outros habitem. Não plantarão para que outros comam. Ou seja, ninguém vai roubar, ninguém vai... Não vai ter esse sistema de hoje que a gente conhece. Vai ser diferente. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore. E você sabe que tem árvores que duram mais de 1000 anos. A longevidade do povo do Criador, será como a da árvore. Tem árvore que dura mais de 1000 anos. Fechando assim, talvez com o reino milenar, não? Então faz sentido, né? Agora tem um detalhe aqui, ó. E os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Eleitos. Isso aqui agora vai para aqueles que diz que a eleição, a predestinação, não é bíblica. Tá dizendo, esse aqui vai para aqueles lá que diz que não, o Criador não elege ninguém, não escolhe ninguém, não. Né? Não tem esse papo de eleitos. Está aqui em Isaías 65, escrito há mais de 700 anos antes do Messias. Como é que é? Então, foi Calvino que disse, que inventou a predestinação? Foi, como é que é? O zoroastrismo, como é que é? Sei lá o que mais que inventaram aí, cara. Da onde que vem essa questão de eleitos, meu irmão? É do Criador que vem. É o Criador que está falando isso aqui, ó. Então as pessoas que odeiam a eleição, a predestinação, odeiam o próprio Criador, no fundo, no fundo. Eu não tenho medo nenhum de dizer isso aqui. Não tenho mesmo. Não tenho receio nenhum. Tenho plena consciência que não estou pecando. Porque, meu irmão, se você diz que a doutrina da eleição, que o Criador não elege pessoas para a salvação, cara, se você defende isso com unhas e dentes, você está negando a própria Bíblia, negando o que o próprio Criador falou aqui. Isso aqui, amigo, não é o homem que falou, não é o profeta Isaías. Isaías só transcreveu.
Isso aqui é a revelação divina do novo céu e nova terra, do próprio Criador falando os meus eleitos. Ó, quando fala os meus eleitos, não é eleitos de Isaías, não. É eleitos do Criador. O que é eleito? Alguém que foi escolhido. Se é eleito, não se auto-escolhe. Se é eleito, foi escolhido. Então, se você diz que não tem essa questão de eleito, que eleição é do diabo, que a predestinação é doutrina de demônios, cara, eu sinto muito em te informar. Tu não ama o Criador, não, cara. Não vem dizer que não, tá? Cara, é isto daqui, amigo. Eleição, eleitos, vem do grego, depois de outras palavras, eclectos, aqui no hebraico está outra palavra, com certeza. Significa que foram escolhidos pelo Criador. Quando ele fala meu povo, escolhidos, quando fala em toda a antiga aliança que o Criador escolheu só Israel, meu irmão, eleição. Eleição. Os eleitos desfrutarão de todas as obras da sua própria mão. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando eu os ouvirei? O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Veja, meu irmão, para que o lobo e o cordeiro pastem juntos, tem que ter terra, tem que ter pasto. O leão comerá palha como boi, é porque tem que ter leão com boi, comendo junto. Isso aqui só cabe no milênio, porque pó será comida da serpente. Agora eu te pergunto, vai ter serpente comendo pó no céu ou na Nova Jerusalém? No novo céu e nova terra? Se a serpente comer pó era a maldição que o Criador colocou nela em Gênesis 3. Está aqui, ó. Gênesis 3. A serpente mais sagaz que os animais perguntou lá para Adão e Eva, vocês não vão morrer não, pode comer do fruto, que então vocês vão ser como o Criador, tendo conhecimento do bem e do mal. Eles comeram, tal, Eva, tal. Então o juízo para a serpente, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos também. Rasteja, ó a maldição, aqui é a maldição pelo pecado. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. A pergunta é, se isso aqui é uma maldição, como é que uma maldição vai entrar no novo céu e nova terra? Como é que uma maldição vai entrar no novo céu e nova terra? A serpente comer pó é uma maldição para a serpente. E em Isaías 65, nós vimos que a serpente vai comer pó. Pó será comida da serpente. Como que pó será comida da serpente no novo céu e nova terra? Então o que eu creio aqui? Que aqui seria talvez o reino milenar. No reino milenar ainda, nesta terra aqui, somente se encaixa aqui, meu irmão. Senão não tem como não. Você encontra lá no início, no versículo 17, dizendo, eis que faço novo céu e nova terra. Só que aqui pode estar dizendo que faço novo céu e nova terra, e aí, pós-milênio. E o milênio vai ser descrito aqui embaixo. É a única, cara, não tem, é a única explicação plausível para isso aqui. A única. Tá? Então, olha uma forte base pro pré-milenismo histórico, dizendo que os 1000 anos são literais pós-volta do Messias. É isso aqui. Somente no milênio isso aqui pode se cumprir. Literal. Então é dificílimo você entender que o amilenismo se encaixaria aqui, porque não tem como. Olha só. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. Se os 1000 anos são simbólicos, o leão e o lobo e o cordeiro, e o leão e o boi já tinham que estar comendo junto, e não estão. Então é muito difícil o milênio ser simbólico, baseado nisso aqui. Então você entendeu, cara, que é extremamente difícil entender esse tema, cara. É muito difícil.
É muito difícil. Demais. Tá? A não ser que, segundo a interpretação amilenista, que essa passagem aqui só poderia se cumprir no novo céu e na nova terra. Então, sim, daí no novo céu e na nova terra, o lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá com o boi palha, mas daí vai ter a serpente lá ainda comendo pó. No novo céu e na nova terra. Sei lá, né, cara? Se é uma maldição, a maldição então vai entrar no novo céu e na nova terra. A maldição não é que vai entrar, vai perpetuar. Então é muito difícil, cara. E estamos falando de Isaías aqui. Né? E infelizmente, esse tipo de tema difícil abre margem para ateísmo. Meu irmão, muitas pessoas viram ateu por causa não tem como entender isso aqui, então isso aqui é uma contradição, é melhor eu crer que Deus não existe. E que isso é tudo uma mentira. Aí começam a chamar de Bíblia, de não sei o quê. Né? Mas não é que isso aqui é contradição. É que é muito elevado para a gente entender. Meu irmão, a mente do Criador, meu irmão, é incomparável. E a gente, esse ser aqui, ó, insignificante, quer entender algo celestial. Tem coisa que a gente não vai entender, não. Tá? Tem coisa que não tem como entender. É por isso que você vê hoje muitas pessoas ficando doidas, acreditando num monte de lorota, porque não tem capacidade nenhuma de entender o básico da espiritualidade. Agora, não é porque é difícil e aparenta ser contraditório que eu vou virar ateu ou não vou crer. Simplesmente eu vou entender que é muito difícil de se entender. Mas que quando acontecer, talvez a gente entenda. Assim como todas as profecias da Bíblia já aconteceram e foram acontecendo e continuam acontecendo hoje, a gente vai ter, quando o Messias voltar, uma nova mente transformada e vai ser mais fácil entender algumas coisas, tá? Então o próximo vídeo então vai ser muito importante. Então, antes de eu falar do próximo vídeo, que vai ser sobre o trono branco, o julgamento final, eu tenho que falar aqui uma coisa para vocês. É o seguinte, para encerrar aqui a questão do milênio, ó, versículo 10. Não fique ligado, muito preso, tentando entender o milênio, meu irmão. Não tem como se entender o milênio biblicamente. A Bíblia abriu um leque tão grande nessa questão da interpretação, cara, que não tem como se bater martelo. É literal, é simbólico. Meu irmão, não perca tempo com isso. Quando o Messias voltar, tu vai saber. Quando o Messias voltar, tu vai saber se vai ter ainda 1000 anos ou se já vai acontecer com o julgamento do trono branco. Simples assim. Tá? Tanto é que aqui, ó, no próprio Apocalipse 20, está falando que vai ocorrer o milênio, como nós vimos aqui, ó, até se eu completar os 1000 anos e tudo mais, aprendeu por 1000 anos, e só depois desses 1000 anos é que vai acontecer o quê? O julgamento do trono branco. Que está aqui, ó. Que aí sim é o julgamento para o lago de fogo a recém. Nós vamos entender isso aqui então no vídeo posterior. Um vídeo também que vai ser longo, eu acho, porque eu vou ter que falar sobre a questão do tormento, do sofrimento, de novo. Cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Mas um vídeo muito importante, tá? O trono branco. A primeira passagem da Bíblia que eu li na minha vida com 12 anos de idade foi isso aqui. Foi Apocalipse 20, a partir do versículo 11. Eu li isso aqui. Foi a primeira coisa que eu li da Bíblia, o julgamento. Então, vai ser bem importante o próximo vídeo, mas não perca tempo com o milênio, Meu irmão, vai acontecer, você queira ou não, de um jeito ou de outro. Se já está acontecendo, glória ao Pai. Se vai acontecer depois da volta do Messias, glória ao Pai também. Mas não perca o seu tempo querendo decifrar algo na Bíblia que é indecifrável, cara. Você viu aqui, a Bíblia ela dá amparo para as duas coisas. Tá? E quanto mais você fica quebrando a cuca com isso aqui, rapaz, tem outros assuntos que também devem ser abordados, né? Então, basicamente é isso. Espero ter ajudado aí com as informações, com a explicação. Se você gostou, deixa o like, deixa o joinha, playlist completa, primeiro comentário fixado no topo, juntamente com o meu Telegram. Vá para o meu Telegram, link aqui embaixo, que tem conteúdos que não vêm para o YouTube, também bem importantes. E o próximo vídeo, então, vai ser sobre o julgamento final, o trono branco.
Deixa o like, pessoal, deixa o joinha, me siga no Instagram, Rômulo Marasquim, Telegram, Rômulo Marasquim, e meus outros canais aqui no YouTube, canal do Rômulo, Rômulo Marasquim e canal do Marasquim. Abraço, até a próxima. Que Deus abençoe.